Olá, meu nome é José Ricardo e neste vídeo apresentarei o trabalho Produção Artesanal e Sustentável de Bambu Laminado Colado para o 5º Simpósio Nacional de Gerenciamento de Cidades, terceira semana de Arquitetura e Urbanismo da Univag. Este trabalho tem como autores eu, José Ricardo Reguim Filho, aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, Mário Henrique Bueno Moreira Calef, também aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, e o professor doutor José Luiz Mioto, nosso orientador dentro do programa na Universidade Estadual de Maringá. O desenvolvimento sustentável tem atraído a atenção da comunidade científica nos últimos anos. E é notório saber que em ambientes urbanos, onde há grande concentração populacional do planeta, ocorrem vários problemas que decorrem de um desequilíbrio ambiental. Ter uma produção que seja ambientalmente correta, socialmente justa, economicamente viável e culturalmente aceita é um objetivo amplamente desejável. E a indústria da construção civil, uma das mais poluidoras, busca alternativas sustentáveis para o processo exploratório e fabril de seus materiais, bem como para o sistema construtivo das edificações. Em meio a este quadro, o bambu emerge como material alternativo, recurso renovável, versátil e de baixo impacto ambiental. Nesta figura, dentro das possibilidades apresentadas, é destacado o uso processado do bambu, que pode ser utilizado para a fabricação de carbono ativado, carvão, palitos, chapas, laminados, esteiras, compósitos, OSB e até celulose para a fabricação de papel. O foco deste trabalho são os laminados. O bambu laminado colado é um material compósito fabricado por taliscas retiradas dos colmos de bambu e unidas por um adesivo próprio. Dessa maneira, o material pode assumir novas geometrias, abrindo um grande leque de usos e aplicações. Pode-se dizer que o bambu laminado colado é a aplicação mais promissora do bambu, pois associa a possibilidade de agregar valor à grande quantidade de produtos que podem ser confeccionados com esse material, podendo substituir, em muitos casos, a utilização das madeiras. Na união das lâminas de bambu, podem ser utilizados diversos tipos de adesivos. Dentre os mais utilizados, citam-se os adesivos à base de fenolformaldeído. Porém, estes apresentam prejuízos ambientais, vistos que requerem alto consumo de energia por necessitar de altas temperaturas, variando de 130 até 160 graus Celsius. Toxicidade e alto preço do fenol, cuja matéria-prima é o petróleo. Por isso, aspirando a obter um material sustentável, há a possibilidade de se utilizar adesivos derivados de materiais naturais, como óleo de mamona. Apesar da produção de bambu laminado colado ser grande na China, no Brasil, o processo de obtenção de laminado colado encontra-se ainda restrito a nível de pesquisa dentro das universidades. Presume-se que a limitada fabricação de bambu laminado colado causa menor disponibilidade no mercado, aumentando a distância entre fornecedor e consumidor, ocasionando maiores encargos com transportes. Se houver uma possibilidade de fabricar bambu laminado colado com baixa tecnologia, talvez possibilitará a criação de novos produtos de valor agregado em todo o mundo e ajudará as comunidades locais, impulsionando o crescimento econômico das nações em desenvolvimento. Por isso, o objetivo deste trabalho é estruturar um método artesanal e sustentável para a fabricação de bambu laminado colado. Com o uso de técnicas, equipamentos e materiais comuns, acreditamos ser possível obter um produto facilmente execuível com potencial de inúmeras aplicações, desde adornos na decoração até mesmo parte integrante do sistema estrutural das edificações. Os procedimentos serão apresentados primeiramente pela caracterização dos materiais e, após isso, pelas etapas de fabricação. A escolha da espécie de bambu foi feita baseada na disponibilidade da espécie na região que ele foi colhido, que no caso é o umuarama. A espécie escolhida foi o bambu gigante, e ela se justifica pelo grande número de pesquisas comprovando a sua viabilidade na fabricação do laminado colado de bambu e as suas propriedades físico-mecânicas favoráveis. Esta espécie é de grande porte, possui crescimento entulcerante, sua altura de colmos varia de 24 a 40 metros, o diâmetro destes colmos de 10 a 20 centímetros e a espessura de suas paredes de 1 a 3 centímetros. Essa espécie
possui preferência por solos ricos e de clima tropical úmido. E os seus usos variam desde construções, fabricação de laminado colado, fabricação de utensílios, polpa, papel e até mesmo alimento. Quanto à escolha do adesivo, sabe-se que os sintéticos, em sua maioria, são tóxicos. Uma das inovações em pesquisa na área de adesivos é um produto alternativo à base de óleo de mamona. O material apresenta boa resistência às intempéries, com baixa emissão de elementos tóxicos. Os ensaios preliminares realizados, comparando com o adesivo à base de ressorcinol formol, que é a Cascofen, indicaram um bom desempenho para a fabricação de laminado colado de madeira. O adesivo a ser utilizado é um polímero bicomponente, semiflexível e tido como universal, sendo 75% natural de fonte renovável, substituindo os adesivos derivados de petróleo. Não contém solventes e não agride a natureza. E ainda, de acordo com o fabricante, sua cura sem calor se dará em 3 horas e pós-cura em 24 horas. O processo de fabricação de placas de bambu na China começou na década de 1970 e tem aumentado sua produção por meio da industrialização no processo fabril. Como neste país existe abundância de espécies de bambus, os quais ocorrem em grandes áreas, iniciou-se um processo de incentivo à pesquisa com a finalidade de desenvolvimento de painéis utilizando o bambu. A China lidera na produção e exportação de produtos à base de bambu, sendo a sua exportação destinada principalmente aos países ocidentais e ao Japão. Esta figura demonstra o processo de produção do bambu laminado colado na China. Percebe-se por este esquema que aproximadamente 1/3 dos colmos colhidos são destinados à fabricação de hashi. Em torno de 37% dos colmos se transformam em resíduo nas etapas de fabricação do bambu laminado colado, que representa apenas 30% do volume total dos colmos. A destinação destes resíduos é o uso para a geração de energia dentro das próprias fábricas de bambu laminado colado. O processo de fabricação se dá da seguinte forma: os colmos são cortados, depois divididos em tiras, estas tiras são aplainadas e levadas aos processos de tratamento. Após o tratamento, essas tiras são empilhadas, coladas e prensadas e aí assim são transformadas no bambu laminado colado. Como o enfoque deste trabalho é a produção artesanal, tendo a facilitação da fabricação como objetivo, a produção para este trabalho foi dividida em 7 etapas principais: colheita, taliscamento, tratamento preservativo, usinagem das taliscas, preparo do adesivo, colagem e prensagem e aplanamento final. Na colheita, os colmos foram retirados da touceira com o auxílio de uma motosserra, e para otimizar esse transporte para o local das próximas etapas, os mesmos foram serrados do tamanho médio de 1,40 m e limpos grosseiramente, retirando os galhos, folhas e descartando a ponta do colmo, porque ela possui uma parede com espessura muito fina e inviável para a produção do bambu laminado colado. O transporte destes colmos foi realizado por um veículo utilitário até o local onde foi dado prosseguimento da fabricação. A próxima etapa é o taliscamento. Este processo faz parte do preparo do bambu para o tratamento preservativo. Nesta etapa, o colmo é dividido em 6 partes com a ajuda de uma ferramenta específica para essa função, o divisor de taliscas. As lâminas metálicas, apoiadas nas camadas externas do colmo, são golpeadas com um martelo na direção axial do mesmo. Devido à sua estrutura anatômica, ausência de raios, essa operação é rápida. Esta ferramenta não é usualmente utilizada no Brasil, por isso ela foi fabricada com base nas utilizadas em estudos internacionais. Após o taliscamento, essas tiras vão para o tratamento preservativo. O tratamento utilizado nesta pesquisa foi de caráter natural, ou seja, sem a utilização de soluções químicas, e o tratamento foi por imersão em água estagnada. Esse processo foi realizado num tanque com dimensões de 1,05 m de largura, 1,35 m de comprimento por 40 cm de profundidade. Esta imersão foi realizada por um período de 28 dias para que a concentração do amido seja reduzida ou até mesmo eliminada, provocado pela fermentação. A água utilizada para o tratamento é potável e foi fornecida pela Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Durante o período de tratamento, o tanque foi coberto por uma lona plástica e observado para que fosse evitado o risco do desenvolvimento de larvas e insetos.
Durante esses 28 dias, houve a necessidade de troca desta água, porém, as trocas foram realizadas a cada 7 dias. Após o tratamento por imersão, as taliscas foram retiradas do tanque e secas ao ar, em um ambiente coberto, por 7 dias. Depois de secas, as taliscas passaram por um beneficiamento em uma plana, onde foram removidos parte do diafragma, uma parte da camada interna e uma parte da camada da casca. Isso é necessário, visto que as taliscas precisam tomar formato retangular e eliminar as partes moles, que é a parte interna do colmo, e as partes impermeáveis, que é a casca do colmo. As dimensões das taliscas usinadas foram aproximadamente meio centímetro de espessura, 2 centímetros de largura e 35 centímetros de comprimento. Após essa usinagem, as taliscas foram limpas com uma escova de cerda de nylon. Com o objetivo de se produzir um material sustentável, foi escolhido um adesivo bicomponente de poliuretano à base de óleo de mamona, o AG201, produzido pela Kell Indústria e Comércio Limitada. Esse tipo de adesivo não possui componentes tóxicos. Seu preparo foi realizado segundo as instruções do fabricante, uma mistura da proporção 1:2 de componente A para o componente B durante 2 minutos. Quanto à colagem e à prensagem. As lâminas foram coladas atentando-se em posicionar os nós de maneira desencontrada, para que não fossem criados pontos de fragilidade na peça. Ainda é importante ressaltar que as taliscas foram alternadas quanto à face interna e externa, visto que se 2 faces internas forem posicionadas juntas, o corpo de prova pode ficar vulnerável neste ponto. Quanto à prensagem, para facilitar o processo, foi utilizada uma prensa manual, em que o controle do torque no parafuso, que foi de 20 kgf por vezes metro, foi realizado por meio de um torquímetro com um relógio da marca Gedore. As lâminas coladas foram colocadas no dispositivo de prensagem e ficaram prensadas por 3 horas, que é o período de cura, e após isso elas foram desenformadas após 24 horas, que é o pós-cura. Após a pós-cura do adesivo, o bambu laminado colado está pronto para o aplanamento final ou demais beneficiamentos. A partir desta fase, a finalidade da peça que definirá qual o processo ou tratamento o material deverá ser submetido. O bambu laminado colado tem se mostrado um material muito versátil em seu uso como material de construção, principalmente quanto ao seu uso como revestimento de parede, forro ou pisos. Este material possui um intenso apelo estético, proporcionando uma desmistificação e diminuição na rejeição de sua especificação por arquitetos e designers em edificações. Ademais, verificou-se que o método de fabricação proposto manteve o caráter sustentável do material, além de fornecer bases para estudos futuros quanto à melhoria de seu processo produtivo. Agradecemos à Universidade Estadual de Maringá, campus de Umuarama, pela disponibilidade do espaço para a confecção do bambu laminado colado. E agradecemos também à Kell Química Limitada pelo fornecimento do adesivo.